Bom dia, queridos, graça e paz. Mais uma semana nós estamos juntos para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor quer falar no nosso coração. Eu espero muito que seu coração seja alcançado nesta manhã, em nome de Jesus. Nosso projeto Vida com Deus, hoje nós estamos juntos, na leitura de Jeremias. Nós vamos ler dos capítulos 39 até o 42. Não desanime, fique firme nessa leitura e vamos juntos, agradando, obedecendo ao Senhor, amém? Nós vemos aqui, queridos, nessa leitura, no capítulo 39, nós vemos aí que a profecia, a palavra do Senhor referente a Jerusalém, ela se cumpre. E aí nós vemos que o título aí desse texto é a queda de Jerusalém. E nós vemos exatamente que tudo aquilo que Deus tinha liberado através do profeta Jeremias, a palavra se cumpre aqui onde a cidade de Jerusalém é sitiada. E nós vemos também aqui alguns dados importantes. Nós vemos que Zedequias, que era o rei de Jerusalém nessa época, ele é preso e todos os seus filhos nesse tempo eles são mortos diante dos seus olhos. E assim que essa cena acontece, o rei da Babilônia, que era o rei Nabucodonosor na época, ele manda que para os seus súditos arrancarem os olhos de Zedequias. E nós vemos aqui esses relatos acontecendo aqui no capítulo 39, nos versículos 6 e 7. É importante a gente ler para a gente entender. Nós vemos aqui, queridos, que a gente aprende muitas coisas com os textos que nós temos lido. Apesar de ser algo para esse tempo, apesar de ser algo específico do povo de Israel, nós vemos que em tudo Deus fala conosco. E aqui nós podemos já tirar uma lição. Deus, ele advertiu o seu povo em todo o tempo. Nessa leitura do profeta Jeremias, nós estamos vendo o profeta chamado de chorão, porque quantas vezes ele derrama o coração diante do Senhor ali, com acusações do povo, com a dor que esse homem deveria sentir. Então Deus, ele exorta o seu povo, Deus chama a atenção do seu povo, Deus chama o povo a arrependimento, e nós vemos que o tempo todo o povo deu as costas para o Senhor. Nós vemos aqui que os olhos de Zedequias foram arrancados, a visão desse rei, dessa nação foi arrancada. Mas aí quando nós trazemos para nós, queridos, hoje nós não vivemos esse contexto de guerra, mas quantas vezes a visão espiritual é tirada de nós? Quantas vezes que nós não temos noção daquilo que Deus está fazendo e quantas vezes que nós não temos visão espiritual da nossa vida, dos ministérios que Deus coloca, do propósito de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas que nós temos conversado e as pessoas estão vivendo sem propósito algum. Não tem visão espiritual de nada. Queridos, em nome de Jesus, que hoje o Senhor possa abrir sua visão espiritual. Se você fica com alguns pontos de interrogação quando a gente fala isso, peça ao Senhor para que Ele abra a sua visão espiritual, que você não enxergue as coisas de forma carnal, mas espiritual, porque em tudo Deus tem um propósito. Nós vemos aqui, queridos, que esse povo, eles apenas colheram aquilo que eles plantaram. E essa é a lei do Senhor sobre a nossa vida, Se eles plantaram desobediência, eles colheram os frutos dessa desobediência. Fica o convite de Deus para a nossa vida mais uma vez, de nós plantarmos obediência, colhermos frutos dela em nome de Jesus. E nós vemos aqui que Jeremias, como profeta do Senhor, como homem escolhido de Deus, nós vemos lá nos versículos 11 e 12, e eu quero ler com você do capítulo 39, olha o que diz: o rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele, providencie tudo que ele pedir. Queridos, o inimigo, Nabucodonosor era inimigo, era de um outro povo, da Babilônia. E nós vemos aqui que muitas vezes o lugar onde nós estamos as pessoas não acreditam, mas quando nós nos levantamos como homens e mulheres de Deus, com Jesus foi assim. Os seus os rejeitaram, mas nós vemos que o propósito que Jesus cumpriu. E nós vemos aqui que com Jeremias não foi diferente. O povo que ele estava defendendo, orando, buscando,
não o acolheu, mas Deus levanta até o inimigo para nos abençoar quando nós estamos no propósito. Então continua firme que Deus tem propósito. Nós vemos isso acontecendo em Jeremias 40, onde também quando Jeremias então é encontrado, e ali um guarda de Nabucodonosor, ele está diante de Jeremias e ele dá a opção se Jeremias quer ir para um lugar ou outro, e dá total liberdade para que Jeremias pudesse escolher. Eu vou pular o 41, no 42 nós vemos que os líderes do exército de Judá vão atrás de Jeremias novamente. E a palavra deles ali para Jeremias, eles vão para pedir ajuda e eles dizem assim para Jeremias: Jeremias, consulte ao Senhor, ore ao Senhor, porque aquilo que Deus tiver para nós, nós estamos dispostos a obedecer. E aí nós vemos, querido, que a resposta de Deus, Deus deu uma resposta, não foi aquilo que eles queriam. Não foi aquilo que eles esperavam de Deus. Olha que coisa interessante. Eles vão até o profeta pedir um conselho e uma ordem de Deus, sabiam que eles estavam nas mãos do Senhor. Quando Deus libera a palavra, não agradou, não foi do jeito que eles queriam. Qual que foi o resultado? Desobediência de novo. E aí mais uma lição para nós aqui. Quantas vezes que nós recebemos respostas do Senhor, mas não são exatamente aquilo que nós esperávamos, não é de Deus? Quantas vezes que nós falamos isso? Quantas vezes que você falou isso? Procurou algo de Deus, ou uma porta se abre ou fechou? Diversas formas que Deus fala conosco, usando outras pessoas, ou Deus usando pessoas para dizer não para nós, e aí não foi exatamente do jeito que nós queríamos, e aí então não é de Deus não, e a gente vira as costas. É a mesma coisa que acontece conosco hoje. E aí nós vemos que isso diz muito sobre o relacionamento com Deus. Quando Deus nos convida a ter um relacionamento de intimidade, de profundidade com Ele, é para que nós possamos ser filhos, e filhos que conheçam a vontade do Pai, sabem que o Pai tem o melhor. O nosso papel é ouvir Deus, confiar, e se nós confiamos, nós o amamos e obedecemos porque o amamos. Fica essa palavra de Deus para o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, e amanhã nós estamos aqui firmes e fortes de novo. Deus te abençoe, querido.